Olá, que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações. Meu nome é Miguel Pereira, sou trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza, localizado no IPCEP, em Recife. E na noite de hoje vamos conversar sobre o tema Um Caso de Espírito Feliz, Maurice Gautran, do livro O Céu e o Inferno. Mas, inicialmente, façamos uma prece para entrarmos em sintonia com o plano espiritual. Senhor Jesus, Mestre Divino, aqui nos encontramos, Senhor, te rogando assistência, o amparo, a tua presença divina, nos proporcionando paz, luz, equilíbrio e harmonia para o estudo da noite de hoje, para que todo o aprendizado, Senhor, possa ser por nós compreendido, com a assistência da espiritualidade boa e amiga, que possamos, Senhor, colocar esses ensinamentos em prática em nossas vidas. Desta forma, nos tornamos melhores trabalhadores da tua seara divina. Se conosco, nos envolve hoje e sempre. Bem, meus irmãos, como eu falei, o tema da noite de hoje está no livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno, ele está dividido em duas partes. A primeira parte é intitulada Doutrina e é composto de 11 capítulos. E a segunda parte é denominada Exemplos e é constituído por 8 capítulos. O tema que nós vamos estudar, o caso de um espírito feliz, ele está na segunda parte deste livro. Na primeira parte do livro, Kardec procura esclarecer temas, né? Esse livro ele trata de questões como céu, anjos, demônio, inferno, proibição da lei mosaica sobre a evocação dos mortos. Então apresenta também as explicações espíritas contrárias às penas eternas, né? E na segunda parte deste livro, ele é resultado de um trabalho prático de Kardec, onde ele reúne uma série de exemplos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. São depoimentos de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, de espíritos felizes, medianos, espíritos sofredores, suicidas e em expiações terrestres. Então, essa segunda parte, com esses exemplos, Kardec vai, de uma certa forma assim, ter o apoio para a teoria, né? Então ele pega lá no primeiro momento, vai falar de céu, inferno, purgatório, né? A condenação da lei mosaica. Então ele faz um apanhado de todos esses assuntos, né? E vai falar da situação do espírito sobre o passamento, né? Aquele momento em que o espírito vai desencarnando e chega no plano espiritual, o seu despertar no plano espiritual. Então tudo isso é abordado de uma forma teórica na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. E na segunda parte ele vai tratar dos exemplos. Com esses exemplos, de uma certa forma, ele vai confirmar, né, aquilo que ele colocou na parte teórica do livro O Céu e o Inferno e também estando de acordo com tudo aquilo que já foi visto nas outras obras, né, da codificação kardeciana, da codificação espírita. Porque a gente sabe que o livro base é o Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos, Kardec ele coloca ali todas as informações com a espiritualidade que constitui a base e os fundamentos da doutrina espírita. Em seguida vai ter um desdobramento de tudo aquilo que está lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é constituído de 4 partes, então cada parte dessa resultou em um livro, né? Então da segunda parte do Livro dos Espíritos resultou do livro o Livro dos Médiuns, né? Da terceira parte nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Da primeira parte nós temos a Gênese. E da terceira parte nós temos o livro, a quarta parte nós temos o livro O Céu e o Inferno. Então, tudo aquilo que está nos estudos do Livro dos Espíritos, né, há esse desdobramento, há um aprofundamento do que é comentado no Livro dos Espíritos, e Kardec fez o livro O Céu e o Inferno, né? Então ele coloca assim, né, a segunda parte possui numerosos exemplos
em apoio à teoria, como eu tinha falado. Isso obtido em diversos lugares, e não apenas, por exemplo, na Sociedade Espírita de Paris. Então, Kardec, ele reuniu diversos exemplos de mensagens, depoimentos de espíritos contando a sua situação no plano espiritual, contando a sua situação, o seu passamento, né? O seu desencarne. Ele vai relatar. Isso aí Kardec reuniu e formou essa segunda parte do Livro dos Espíritos. Isso aí é como se fosse um apoio a toda a teoria que ele trabalhou na primeira parte. Aí Kardec vai e coloca o seguinte: cada um desses exemplos, então ele diz, cada um, então são vários exemplos que ele tira, e de muitos que ele coletou, né? Então de muitos que ele juntou, ele separou alguns, os mais instrutivos, podemos dizer assim, que tinha mais informações e que estavam também de acordo com tudo aquilo que foi revelado através da doutrina espírita. Então ele diz assim: cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm o seu alcance para quem quer que as medite com atenção, porque de cada lado jorra uma luz sobre a situação da alma depois da morte, e a passagem, até então tão obscura e tão temida, da vida corporal à vida espiritual. Então Kardec ele vai dizer para nós que esse estudo, né, ele tem um alcance muito grande, desde que se medite, que se estude, que se analise, né? Cada estudo desse, como a gente observa, né, que já é estudado aqui no Alto de Souza, várias vezes, casos de espírito feliz, de espíritos sofredores, suicidas, né? Então, cada um desses casos, né, Kardec diz que é algo assim que tem uma série de informações. Então, cada mensagem, que esses espíritos nos trazem, tem informações importantíssimas para que nós possamos compreender aquilo que já está lá no Livro dos Espíritos, aquilo que está na primeira parte do livro Céu e Inferno, e ele é confirmado através dessas mensagens, desses estudos que nós estamos fazendo, né? E ele diz assim: a vida de além-túmulo aí se desdobra sobre todos os seus aspectos, como um vasto panorama. Cada um aí colherá novos motivos de esperança e de consolação, e novos suportes para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. Então, todo esse estudo ele tem por finalidade justamente isso: é você colher essas informações, fazer um estudo, né, uma análise de tudo aquilo que Kardec coloca para todos nós, e a oportunidade de você verificar em tudo aquilo que nos foi revelado através das obras, as outras obras, né, principalmente o Livro dos Espíritos, e confirmar tudo isso através do depoimento dos Espíritos. Essa parte, podemos dizer assim, prática. Isso aí vai formar, podemos dizer assim, o suporte necessário para afirmarmos a nossa fé naquilo que os Espíritos trouxeram para cada um de nós. Então, na noite de hoje, nós vamos estudar um desses depoimentos, né? E o depoimento é do Espírito Maurice Gautran, né? Então, Maurice Gautran é o espírito que nós vamos fazer o estudo da mensagem que ele nos trouxe e, de certa forma, analisarmos com algo que já foi falado no Livro dos Espíritos, no Evangelho, para entendermos aquilo que ele está falando e verificarmos que tudo aquilo que ele nos diz está de acordo com a doutrina, com aquilo que os Espíritos nos revelaram, né? Esse caso especificamente, quando eu fui buscar esse suporte nas outras obras, né, eu encontrei uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. E ela é como se fosse assim uma explicação, né, ou uma mensagem, né, que inclusive até a mensagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é assinada por Sanson. Sanson foi um trabalhador lá da Sociedade Espírita de Paris. E ele, inclusive, ele faz parte do grupo de espíritos felizes que trouxeram mensagem para Kardec estudar. Então, nessa segunda parte, um dos itens se chama Espíritos Felizes. E o Espírito Sanson é o primeiro dessa lista de mensagens de Espíritos Felizes. E esse espírito que nós vamos estudar hoje é Maurice Gautran. Ele é o último, né, dessa lista, né, de mensagens trazidas por Kardec nessa obra, O Céu e o Inferno, né? Então, passemos então feito esses esclarecimentos, né? Vamos passar agora para o caso, né, de Maurice Gautran, né? Tá certo? Então, Maurice Gautran, ele era filho único.
e faleceu aos 18 anos de uma doença pulmonar. Ele era de uma inteligência rara, né? Razão precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, gentil e simpático. Possuía todas as qualidades que fazem prever brilhante futuro. Com grande êxito, terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na escola politécnica. A sua morte acarretou aos pais uma dessas dores que deixam traços profundos e muitíssimo dolorosos, pois que, tendo sido sempre de natureza delicada, lhe atribuíam um fim prematuro ao trabalho de estudo a que o incentivaram. Então Kardec faz esse relato inicial da personalidade de Maurice Gontran. Ele tinha essas características de ser um espírito inteligente, razão precoce, né? Grande amor aos estudos. E, tendo todas essas características, os pais os incentivaram a que eles estudassem bastante. Mas o que é que ocorre? Com 18 anos ele vem a falecer. E para os pais, por ser ainda, além de tudo, filho único, né, foi um grande, profunda dor, muitíssimo doloroso para os dois. Né? Esse sofrimento com a perda, né, do filho com apenas 18 anos de idade. Né? Os seus pais, então, eles se lamentavam, né, dizendo assim, de que lhe serve agora tudo o que aprendeu. Melhor fora ficar-se ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver, e assim estaria sem dúvida entre nós. Seria o consolo da nossa velhice. Se conhecessem o Espiritismo, racionariam de outra forma, diz Kardec. Nele encontraram, porém, a verdadeira consolação, porque a partir desse momento eles começaram a receber a mensagem do filho, né, através de um amigo. Né? Então o espírito Maurice Gontran tinha um amigo que era espírita, e através dele começou a passar as informações para os seus pais. Né? Então, agora nós vamos ver aquilo que ele transmitiu através desse amigo, que foi motivo de estudo na Sociedade Espírita de Paris. Né? Então, a primeira pergunta que o colega, que o amigo fez para o espírito Maurice Gontran foi a seguinte: meu caro Maurice, a terna afeição que voltava, ou seja, que você dedicava aos vossos pais, traz-me a convicção, ou seja, para ele, para aquele amigo, a convicção de que desejaria ele, o espírito, reconfortar o ânimo, se estivesse ao alcance dele, reconfortar o ânimo dos pais. Né? Então ele imaginou que buscou esse amigo para dizer isso aí. Né? O amor, o afeto, o carinho que Gontran tinha pelos pais, né, faz com que ele procurasse esse amigo para dizer assim, que se ele pudesse, poderia passar alguma mensagem. Né? E ele diz, mas acrescenta, por que ele está fazendo isso? Porque o pesar, direi mesmo, o desespero dos pais dele, que com o passamento, ou seja, com o desencarne do Maurice, trouxe para os seus pais, que alterou visivelmente a saúde, levando os dois, né, a desgostarem-se da vida. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. Então, dessa forma, o amigo se dirigiu ao espírito Maurice, querendo que ele trouxesse alguma palavra de consolo para os seus pais, porque aquele momento era de muita dor, de muito pesar, e que estava afetando até a saúde de seus pais, né, por conta daquilo ali. Né? Aí o espírito Maurice, ele vai e dá a resposta para o seu amigo, e diz o seguinte: meu velho amigo, esperava com impaciência esta ocasião que ora me permitis de comunicar-me. A dor de meus pais aflige-me. Né? Então aí a gente já começa a entender, né, aquilo que eu estava falando antes, né, que cada frase dos Espíritos são motivo de ser analisado, né, e ver que tem um significado e uma importância, né, para aquele que está dando a comunicação. Né? Então ele já diz assim: a dor de meus pais aflige-me. Ou seja, aquilo que os pais deles estão passando é motivo de aflição para o espírito. Isso normalmente em todos os casos. Né? Por quê? Sempre que alguém não se conforma, né, com alguém que já partiu para o plano espiritual e entra em desespero, né, isso aí é motivo de aflição para o espírito que está lá.
Por quê? Aí ele vai explicar mais na frente, né? O porquê dessa aflição. Né? Então, porém, ela se acalmará quando tiver a certeza de que não estou perdido para eles. Ou seja, ele já está acreditando, confiando que o contato do amigo com os pais deles, né, vai ser um motivo para que eles venham a se acalmar. Eles vão se acalmar. Por quê? Porque ele acredita que a partir daquele momento, eles tendo a certeza de que ele está vivo e aceitando, né, ele acreditando também que o amigo vai convencê-lo daquilo ali, ele acha que tudo isso vai melhorar. Aproximai-vos dele, então ele pede para que eles se aproximem dos pais deles, a fim de os convencer desta verdade, o que certamente conseguireis. Então ele acredita que o amigo vai conseguir convencer os seus pais, né, da sua sobrevivência, né, da vida futura, né, da sobrevivência do espírito. E ele conta com o amigo para que isso ocorra. Né? Então, ele vai dizer que era preciso este acontecimento. Ele vai agora continuar na resposta, explicar agora os motivos, né, do seu desencarne aos 18 anos de idade. Né? Ele diz assim, era preciso este acontecimento para levá-los, os seus pais, né, a uma crença que lhes trará a felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Então, ele já está dizendo assim que aquilo ali, por que ele fica aflito? Né? Porque ele precisa confiar, ter fé em Deus, né? Que era uma necessidade. Então ele ir mais cedo é como se fosse uma necessidade para os pais deles. Então ele precisa ter a crença, a fé e não murmurar, né? Não ficar triste com a divindade. Né? Ele diz assim, sabeis que meu pai era muito descrente a respeito da vida futura. Ele já está dizendo uma característica do pai dele. O pai dele não acreditava, era cético, ele não acreditava, era descrente em relação à vida futura. Então, o que é que ele diz assim? Deus permitiu que tivesse essa aflição, a perda do filho, para tirá-lo do seu erro. Então, isso para o espírito do pai, né, para o pai do Maurice Gontran, Maurício disse que ele precisava passar por essa prova, né, da perda de um filho, porque ele não acreditava, ele não tinha muita fé na vida futura. E ele precisava desenvolver essa confiança em Deus. Então isso aí ele diz assim que foi uma necessidade. Né? E ele vai complementar. Afirmar-lhes categoricamente, ou seja, vai lá e diz com força, né, categoricamente, que a aventura, ou seja, a felicidade de tornarem a ver-me, ser-lhe-á recusada como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Aí ele está dizendo, qual é o motivo da aflição dele? Então ele vem, encarna, desencarna cedo e os pais passam a ficarem aflitos, né? Triste com a providência divina. E ele vai dizer o seguinte, olha, essa sua aflição, né, além de tudo, ainda vai fazer com que você, em vez de se aproximar de mim, quando também desencarnar, vai ser motivo de ficarem separados no plano espiritual, em decorrência dessa falta de fé na providência divina. Né? E ele diz, para mim seria mesmo proibida a comunicação com eles durante o tempo de sua permanência na Terra. Ou seja, ele está dizendo aqui que naquele momento ele está tendo a oportunidade de conversar com os pais. E o amigo sendo aquele intermediário. Né? Mas se ele continuar, ou se ele não aceitar aquela situação e continuarem, né, tendo esses sentimentos de revolta contra a divindade, ele será, como se diz assim, proibido de continuar enviando essas mensagens para os seus pais. Eles ficariam, ele seria interditado, não seria permitido a ele continuar dando essas mensagens. Então, e ele vai explicar que o desespero é uma rebeldia, ou seja, é uma desobediência à vontade do Onipotente. Né? Então, o desespero é uma desobediência à vontade de Deus. E diz assim, que é sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu. Então, a causa que produziu o desespero foi o quê? Foi a separação. Então, se você continua agora com desobediência, aquilo ali vai ser punido e aquela separação vai permanecer. Porque a finalidade é que você desenvolvesse a fé em Deus e que aceitasse os desígnios divinos, que aquilo ali tinha uma finalidade, tinha um objetivo. E se você continua com esse comportamento, a causa vai ser prolongada, né? Até que haja completa submissão, ou seja, aceitação
da lei divina, dos desígnios divinos, né? Então, certa feita aqui, eu já tive a oportunidade de estar falando no caso dos suicidas, né? E eu contei um caso de um suicida que era um casal que resolveram se suicidar juntos, por conta de não poderem ter um relacionamento durante a vida. Então, eles se suicidaram. E qual o objetivo deles? Né? Era estarem juntos no plano espiritual. E o que foi que houve? No plano espiritual, eles, em vez de ficarem juntos, ficaram separados. E tiveram que reencarnar outras vezes, separados, para poderem se reajustar perante a providência divina, as leis divinas. Então, aí o desespero do Gautran, né, é justamente esse. Que o motivo que foi a separação, se você se revolta contra as leis divinas, aquele motivo vai permanecer. Então, se você quer se juntar ao filho, você não vai ter essa oportunidade. Se você pretende se comunicar, não tem essa oportunidade. Porque isso aí você está indo de encontro àquilo que Deus planejou, né, e colocou para a existência daquele espírito, né? E ele continua explicando sobre desespero. O desespero é verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas. E quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo dos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Né? Então ele já vai falar do suicídio indireto. Porque aquela pessoa, principalmente a mãe, que ainda sofre ainda mais, então se não tiver muito cuidado, aquela ali ela vai se enfraquecer. O amigo dele está dizendo o quê? O que foi que ele disse lá no início? Que os pais já estavam adoecendo. Não estava na programação espiritual que viesse a adoecer. Se vai adoecer, vai minando as forças, certamente eles vão desencarnar antes do tempo. E isso aí ele diz o quê? Faz jus às mais cruéis decepções. E ele diz assim, que deve-se, ao contrário, fortalecer, ou seja, vigorar o corpo, a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Né? Então ele vai explicar, né, para que os pais compreendam, né, a sua situação no plano espiritual e que passe a aceitar aquilo ali como um desígnio divino e que assim a saúde venha a se restabelecer e ele, a partir daquele momento, começarem a acreditar mais na providência divina e viver a sua vida aqui, confiante no reencontro, né, quando chegar o momento certo, o momento oportuno. Né? Continuando a mensagem, ele agora passa a mensagem, direciona a mensagem para os pais. E ele coloca da seguinte forma: meus queridos e bondosos pais, é a vós que neste momento me dirijo. E vai dizer o seguinte: desde que deixei o despojo mortal, deixou o corpo físico, jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muitas vezes, mesmo que quando na terra. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, ou antes, estou mais vivo do que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, esse vive sempre. Ele é, ademais, livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidades e de dores. Então o espírito está dizendo para que o pai possa confiar que mesmo ele no plano espiritual, ele está junto dos pais, envolvendo com fluido de amor, de afeto, de carinho, apesar de eles não estarem vendo. Né? E ele precisa que ele se consolar, né? Aceitar aquilo ali. E ele diz que a situação dele é ótima, ele se demonstra ser um espírito feliz, como está colocado lá, né, entre as mensagens de espíritos felizes. Ele diz assim, está livre, feliz, isento de moléstia, ou seja, ele morreu por uma afecção pulmonar, né? Ele, quando estava no corpo físico, ele adoeceu e faleceu. Ele agora diz que ele está isento de moléstia, de enfermidade e de dores, né? E diz assim, em vez de vos afligir, ou seja, de vez de sofrerem, alegrai-vos. Veja a situação, em vez de você estar sofrendo, chorando, é preciso que vocês se alegrem, por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Então ele está relatando que a situação dele no plano espiritual é ótima, muito boa, de um espírito feliz, que não guarda nada daqueles sofrimentos que ele estava passando no seu corpo físico. Depois ele volta a se direcionar a mensagem para os seus amigos, né, lá da Sociedade de Paris. E ele diz assim, meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente,
porque isto é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os as tribulações da vida terrena. Aí agora ele vai explicar a questão da morte dele na juventude, né? 18 anos. E dizer assim que isso a gente não tem que entender que é algo que muita gente pensa, mas a pessoa estudava, né? Tinha vida, né? Tinha algo a realizar e que agora acabou tudo. E ele vai dizer que não é isso, né? Ele diz que a minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo desta vez. Ou seja, ele disse que já teve outras existências e que durou bastante, mas que desta vez não precisava, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Aí ele está dizendo assim, que aquilo que ele tinha que passar aqui no plano material, ele já, com aqueles 18 anos, ele já tinha cumprido. Se ele já tinha cumprido aquilo que era necessário de ele aprender e de ele servir como instrumento de prova para os pais, tinha sido já atingido, então não era necessário mais a permanência dele no plano material, né? E ele diz assim, se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me. Ou seja, muitas vezes nós, espíritos encarnados, né, nós temos o nosso tempo, né, de encarnação. E muitos espíritos que estão mais avançados, né, do que nós, por exemplo, eles quando reencarnam, eles também correm sérios riscos de cometerem erros na reencarnação. Então, se ele tem a oportunidade de se desligar do corpo e se ver livre desses perigos, das seduções, né, e dos perigos de uma encarnação, então para ele é melhor estar no plano espiritual. Porque ele já, a partir disso aí, ele já está livre, né, de estar correndo riscos e perigos de algo que ele vai fazer e de repente tenha que reencarnar para poder reparar, né, expiar um erro que não estava no planejamento espiritual, né. A gente vem com o esquecimento, se já somos espíritos muito evoluídos, perfeito, a gente já dificilmente vai cair e falir novamente. Mas a maioria de nós, espíritos, aqui no plano ainda de provas e expiações, a caminho da regeneração, então ficamos numa situação que é fácil nós, durante uma encarnação, realizarmos algumas provas e expiar algumas coisas, por exemplo, e de repente aumentar um pouco o nosso passivo, o nosso débito, né, por algo que não estava num planejamento espiritual. Então ele diz assim que para ele ir embora o quanto antes era muito melhor, porque ele não ia se expor aos perigos e às seduções, né, por conta da encarnação. E diz assim, e podereis acaso julgar minha fortaleza para não sucumbir nessa luta? Que importaria atraso de alguns séculos? Né? Então se ele viesse a errar, cometer um erro, um deslize, ele poderia atrasar a sua evolução por alguns séculos. Então ele veio para viver 18 anos. Cumpriu aquela etapa, ele vai voltar. Porque ele indo lá, ele vai continuar a tarefa que ele disse. A missão dele está lá no plano espiritual, nesse momento. Então ele vai continuar o seu trabalho lá e planejar outras encarnações que necessárias. Mas essa tinha uma missão, tinha uma finalidade, né? E uma dessas finalidades era despertar os seus pais para essa realidade do Espírito, fazer com que eles passassem a acreditar, a ter fé em Deus, né? A gente vê e percebe que era mais ou menos essa a finalidade da sua encarnação. E ele complementa, neste caso, uma dor inconsolável acusaria descrença só legitimável pela ideia do nada, né? Então os seus pais, através da dor, ele está achando que perdeu o contato com o filho, não vai se reencontrar. Isso aí é uma descrença que vai muito fazer com que ele venha a sofrer, né? Os que assim descreem, está falando dos pais dele, né? Esses é que são dignos de lástima, ou seja, eles está nesse comportamento é motivo de aflição. Ele está falando agora de por que ele está aflito. Porque quem merece lástima, quem merece estar preocupação são os pais deles, porque através dessa forma, né, de ver o desencarne do seu filho, faz com que eles venham ou estão a caminho de maiores sofrimentos, se eles não vierem a modificar a sua maneira de pensar e não aceitar os desígnios divinos, né? E complementa o seguinte, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros, que está falando dele mesmo, figuram-se-lhe irremediavelmente perdidos, porque a tumba lhes leva à última esperança, né? E faz essas informações. Então ele vai agora fazer mais uma pergunta, né?
o amigo desse espírito, ele faz a pergunta: a vossa morte foi dolorosa? E ele diz: não, meu amigo, apenas sofri antes da morte. Os efeitos da moléstia que carregava, porém, esse sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte. Então, veja, a situação de um espírito feliz, né? Aquele momento que a gente fala muito da perturbação espiritual, ela vai de acordo com o grau de evolução moral do espírito. Então, se um espírito ele já está evoluído moralmente, então normalmente aquele sofrimento, aquela perturbação espiritual, ela ocorre de uma forma diferenciada, né? Então, é menos sofrimento, menos perturbação espiritual. O caso dele especificamente, ele disse que ele estava encarnado e estava sofrendo as consequências da doença. Mas diz que um dia adormeceu, sem pensar na morte. E tive então um sonho. Então ele diz assim, que adormeceu e teve um sonho delicioso. E diz assim: sonhei que estava curado, que não mais sofria, e respirava a longos suspiros, né? Longas inspirações, né? Prazerosamente, um ar embalsamado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno, mas sem cansar minha vista. Vi meu avô, mas não esquálido, alquebrado, porém com aspecto juvenil e loução, e ele estendia-me os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. Então ele mostra assim que ele teve esse encontro com o seu avô, lá no plano espiritual, como se fosse um sonho, mas que na realidade foi, ele vai dizer, um encontro, porque junto com o seu avô, uma multidão de outras pessoas, de risonhos semblantes, ou seja, o acompanhavam, acolhendo-me todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los, ou seja, eram pessoas que ele já reconhecia lá do plano espiritual, né? E, venturoso por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era a realidade, porque de tal sonho não devia despertar na terra, é que acordara no mundo espiritual. Ele, nesse sonho, ele é como se fosse, durante aquela noite que ele dormiu e sonhou, ele acordou, mas não mais no corpo físico. Ele acordou no plano espiritual. E as pessoas que ele encontrou lá foi o avô dele e outras pessoas que já era conhecido dele no plano espiritual. E foi recebido com muita alegria, muito amor, muito carinho, e aquele momento de que a gente imagina assim, da perturbação que ocorre durante o desencarne, ele praticamente ele passou direto, né? Sem esse sofrimento, sem essa perturbação, devido ao quê? À sua evolução espiritual, né? Aí um dos motivos que se falava sobre a morte dele é de que ele teria morrido por conta dos estudos, né? Naquele tempo tinha essas ideias assim. Então você estudou demais, aí por ter estudado demais você tinha desencarnado por conta disso, tinha adoecido por conta disso e veio a desencarnar. Aí o amigo dele perguntou o seguinte: a vossa moléstia não se originou da grande assiduidade no estudo? Aí ele disse: oh não, desenganai-vos. Contado estava o tempo que eu deveria passar na terra, e coisa alguma poderia aí reter-me. Sabia o meu espírito nos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação. Aí ele está dizendo claramente que ele, como espírito, né, ele já sabia que ia desencarnar cedo, né? Ele diz assim que considerava-se feliz com a ideia da próxima da libertação. Então ele já sabia que ia desencarnar espiritualmente, né? Quando ele estava encarnado não, mas assim, durante a emancipação da alma, no sonho, na hora que você se liberta, você tem consciência de que você vai desencarnar mais cedo. Então ele já sabia, isso não teve nada a ver do motivo de ele ter estudado muito e por isso ele ter adoecido, né? Então ele diz assim: mas o tempo que aí passei não foi sem proveito, e hoje me felicito de não o ter perdido. Então ele diz assim: tudo aquilo que ele aprendeu vai ser útil para ele como espírito, né? Espiritualmente, tudo aquilo que ele passou nesses 18 anos foi importante para a sua evolução espiritual. E diz o seguinte: os sérios estudos feitos fortificaram-me a alma, aumentando-lhe os conhecimentos. E se em virtude da minha curta existência não pude dar-lhes a aplicação, nem por isso deixei
deixarei de o fazer mais tarde, com maior utilidade. Né? E diz o seguinte: adeus, caro amigo, eu parto para junto de meus pais, a fim de predispô-los ao recebimento desta comunicação. Ou seja, ele já está agora, saiu de junto do seu amigo, né, que estava lhe dando a mensagem, e a partir daquele momento ele já ia se aproximar dos pais para que ele possa ser receptível quando o colega dele chega lá para dar a informação de que tinha recebido uma mensagem do seu filho. Né? Vai prepará-los para que ele possa receber essa mensagem. Né? Então ele vai, como ele sempre disse, estava sempre junto dos pais, porque a aflição que ele estava tendo devido ao risco que os pais dele estavam tendo de, através daquele comportamento, da falta de fé na providência divina, e virem a se afastarem ainda mais do filho por conta desse comportamento. Né? Então, só para concluir, algumas informações acerca daquilo que a gente encontra, né, nas obras espíritas sobre esse assunto. Né? Então, eu pesquisando lá, né, onde é que eu poderia achar um tema dentro do Evangelho, dentro do Céu e Inferno, dentro do Livro dos Espíritos, algo que pudesse, né, explicar, né, ou seja, colaborar, né, com essas informações. Né? Então, eu achei lá no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte passagem: né? Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Né? E ele diz lá assim, em Bem-aventurados os aflitos, né? Capítulo 5. Né? Tem, quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem considerações os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Aí o espírito Sanzon, que eu falei, né? Sanzon é quem deu essa mensagem. Ele diz o seguinte, né, que Sanzon era um espírito que era, na tempo de Kardec, fazia parte da Sociedade Espírita de Paris. Voltou para o plano espiritual, deu uma comunicação dentro de Espírito Feliz, e tem também mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E ele diz assim, Sanzon: humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes vê o mal. A sábia providência aí onde credes vê a cega fatalidade do destino. E diz assim: porque medir a justiça divina pelo valor da vossa. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem objetivo inteligente, e qualquer que seja a que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. E complementa: se analisasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora. Né? Então o espírito que vem aqui, se ele tem esse comportamento, então vem a dor, vem o sofrimento com uma finalidade: regeneração. E vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. E diz assim: crede-me, a morte, aí essa aqui é uma frase que cabe bem no tema, crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos, esse espírito morreu com 18, né? Para uma encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. Então aí já veja a explicação que Sanzon dá e que cai muito bem. Né? Então a morte é preferível para uma encarnação de 20 anos para esses desregramentos vergonhosos. Ele está dizendo assim, o risco que o espírito ele estava correndo. Né? Então ele está falando assim, então, para ele, que já tinha cumprido a sua missão, que ele fosse embora. Então para ele é muito importante do que se ele ficar aqui e vier a falir e a cometer um deslize. Né? Ele diz assim que a morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. Ele está dizendo para ele, está vendo? E que se encontra assim preservado de misérias, das misérias da vida, ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Exatamente as palavras que o Espírito utilizou lá. Né? As misérias da vida e das seduções a que ele teria sido exposto se continuasse encarnado. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. E conclui assim: é uma horrível infelicidade dizeis que uma vida tão plena de esperança seja tão doce cortada. E de quais esperança quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar,
construir o seu caminho e sua fortuna, sempre essa visão estreita que não se pode elevar acima da matéria. É como se você dissesse que a vida material, crescer, ser algo importante, né? Prestígio, poder, na matéria é mais importante do que a vida espiritual. Né? Então, sabeis qual seria a sorte dessa vida, tão plena de esperança, segundo vós, é aquilo que o Espírito questionou, né? Quem vos disse que ela não poderia ser cheia de amargura? Eu disse, então se eu continuar, será que eu não poderia vir a falir, a errar, cometer algum deslize e passar alguns séculos para poder corrigir? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensai, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? E diz mais o seguinte, alegrai-vos em vez de chorar. Exatamente aquilo que o Espírito estava falando para os pais. Alegrai-vos em vez de chorar. Quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é o egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé. Olha aí, não têm fé. É justamente isso que ele está querendo que o pai e a mãe procurem obter, a fé. E que vem na morte a separação eterna. Então, se eles precisam da fé e que a morte não é a separação eterna. Então, através da mensagem que o filho traz, através do seu amigo, é justamente isso, querendo despertar nos seus pais a fé e a confiança em Deus e que a separação não existe, e que ele está lá próximo deles, junto deles e, de certa forma, podemos dizer assim, aguardando o momento do reencontro, quando for a vontade de Deus. Né? Então, a gente vê que essa mensagem desse Espírito, Maurice Gourtran, ela bate justamente as informações que ela traz, ela nessa mensagem do Espírito Sanzon, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Né? Então, quem quiser fazer essa correspondência entre esse assunto, né, e a mensagem, vai verificar o que existe, né, de informações que são complementares, né, e informações que confirmam aquilo que o Espírito nos trouxe. Né? Então, que possamos então refletir, né, meditar acerca de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, informações que o livro O Céu e o Inferno, né, disponibiliza para nós, e como Kardec diz, cada informação ali deve ser motivo de apurado estudos, observações, e que traz muito aprendizado para todos nós, né? E que essa passagem ao plano espiritual, a partir do conhecimento, da fé em Deus, né? Na confiança, na melhora, né, do espírito, procurando evoluir, crescer espiritualmente, buscando a reforma íntima, quanto mais nós crescermos, melhor vai ser essa passagem, a nossa ida ao plano espiritual. Né? Então que possamos nós meditarmos, buscarmos esses estudos, de forma a cada dia estarmos com mais informações que nos ajudam em nossa caminhada evolutiva. Porque sempre que se perguntava aos espíritos, que aquele conhecimento, quando era um espírito, por exemplo, espírita como Sanzon, se aquilo que ele já sabia, né, sobre a passagem para o mundo espiritual ajudou a chegar lá e a como se comportar lá no plano espiritual, e todos eles dizem que sim, que esse conhecimento que nós espíritas temos da vida futura, da passagem, nos dá uma fé inabalável, né, e uma confiança em Deus e a certeza de que vamos ao plano espiritual e receberemos de conformidade com aquilo que nós estamos plantando em nossas vidas. Né? E que dessa forma, que possamos então agradecermos a Deus por mais este dia de estudo, de aprendizado na casa de Alta de Souza. Né? Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus para agradecermos. Senhor Jesus, Mestre Divino, nesses instantes, Senhor, elevamos o nosso pensamento para te agradecer por esta oportunidade de aprendizado que tanto tem contribuído para os nossos conhecimentos acerca da vida espiritual, da nossa vida como espíritos imortais, buscando a evolução neste planeta. Que possamos, Senhor, a cada dia, meditando em tudo aquilo que tu nos deixaste, buscar direcionar nossas vidas conforme esses ensinamentos, buscando cumprir a lei divina que nos traz a felicidade. Abençoa cada um de nós e nos ilumina hoje e sempre. Que assim seja.